Fala pessoal, professor Marcos aqui do canal Nerd School Tech com mais uma aula para vocês de exercícios de algoritmo na forma de fluxograma. E nesta aula, pessoal, a gente vai fazer este exercício aqui, ó. Crie um algoritmo que leia o peso e a altura de uma pessoa e calcule o seu IMC, Índice de Massa Corpórea. Em seguida, mostre ou imprima na tela o resultado do IMC, ok? Então, bora pro vídeo, pessoal. Pessoal, eu tenho aqui ó, uma foto de um design gráfico de um programa que eu peguei na internet, né? Do cálculo de IMC. Vou até dar um zoom aqui, ó. Então, vamos lá, né? Cálculo de IMC. Antes de mais nada, o que é o IMC, né? IMC é a sigla para Índice de Massa Corpórea, parâmetro adotado pela Organização Mundial de Saúde para calcular o peso ideal de cada pessoa. O índice é calculado da seguinte maneira: divide-se o peso do paciente pela sua altura elevado ao quadrado. Disse-se que o indivíduo tem peso normal quando o resultado do IMC está entre 18,5 e 24,9. Então, beleza, pessoal. Para descobrir, então, o seu IMC, você precisa informar a altura e o peso. E aí, ao calcular, ele vai dar o índice aqui, ó, que deu 26,4. Inclusive, viu, pessoal, fiquei até preocupado, porque esse aqui é o meu peso e a minha altura, ok? E, baseado nessa altura aqui, o meu peso de 73 está um pouquinho acima do normal, ó. Ele está aqui, ó, entre 25 e 29, que é considerado, né, pela classificação, pela interpretação do IMC aqui, sobrepeso, ó, de obesidade nível 1, tá? Então eu vou fazer bem mais do que simplesmente mostrar o IMC nesse meu algoritmo. Eu vou mostrar também essa classificação aqui, ó. Se ele se enquadra em magreza, normal, sobrepeso, obesidade ou obesidade grave, ok? Então, bora pro vídeo, pessoal. Pessoal, eu estou utilizando aqui o Flowgorant, né? Em todas as minhas aulas em que eu produzo fluxograma, algoritmos em fluxograma. Então, a primeira coisa a fazer aqui é colocar o símbolo que declara as variáveis que vão guardar os valores que a gente quer, tá? Então, eu vou utilizar aqui o símbolo de declarar, né? Que é o símbolo para declarar as variáveis no fluxograma. Então, as variáveis que vão guardar o peso, então, peso, vírgula, altura, vírgula, e o IMC, né, gente? O IMC, a variável IMC vai guardar o IMC calculado. Bom, a gente pode ter visto aqui, a gente pode reparar aqui que tem casas decimais em todos os valores, tá vendo? Até o peso pode ter uma variação decimal aqui, certo? Então, é do tipo real que aceita as casas decimais. Beleza? Vou dar um OK aqui, nós temos aí as nossas 3 variáveis para poder fazer o cálculo. E a primeira coisa é instruir o usuário a digitar, né, o peso e a altura do paciente que será calculado o IMC. Então eu vou colocar aqui, ó, escreva, né, o símbolo de escreva do nosso fluxograma, e eu vou colocar digite a sua altura. 2 pontos, espaço, e eu não vou colocar aqui nova linha, digite a sua altura, ok. E aí, esse valor que você vai digitar no teclado vai ser guardado na variável altura. Dá um OK aqui, mesma coisa aqui, digite o seu peso. Então vamos lá, ó, entre aspas, digite o seu peso, dois pontos, espaço, fecha aspas. Não vou colocar para gerar uma nova linha. Beleza? E aí essa informação é guardada na variável peso. E beleza, aqui a gente já tem a informação da altura e do peso. Deixa eu dar um zoom menor aqui, gente, para caber o fluxograma na tela. E agora a gente vai colocar aqui, ó, o símbolo de atribuição, né, ou também conhecido como retângulo de processamento. É aqui também onde acontece o processamento, né? Então, nesse símbolo, a gente faz com que a variável IMC receba o cálculo, né? Como a gente viu lá, ó, o cálculo divide-se o peso pela altura elevado ao quadrado. Então, vamos lá. O peso, ele deve ser dividido, ó, sinal de barra aqui no computador, é o sinal que representa a divisão, tá? E aí a altura. Gente, a altura elevada ao quadrado, ou você utiliza, a altura elevada ao quadrado é ela vezes ela mesma, certo? Então você pode colocar o asterisco aqui vezes a altura. Como você também pode fazer no computador, gente, um símbolo que é elevado a um valor, né, a uma potência, a gente pode colocar aqui, ó, o sinalzinho, chapeuzinho aqui, ó, tá? Circunflexo, né? Você pode elevar a um número, então, altura elevado ao quadrado. Isso aqui também funciona, beleza? Então aqui a gente já tem o IMC sendo calculado, tá vendo? Ó, o peso dividido pela altura elevado ao quadrado. Então aqui a gente já tem o índice de IMC. Então vou colocar aqui agora escreva, tá? Eu vou colocar aqui, ó, entre aspas, índice IMC é, 2 pontos, espaço, fecha aspas, vou concatenar aqui com a variável IMC, que já foi calculado lá, tá? Vou colocar, dessa vez eu quero que ele pule a linha, então vou dar um OK. Então tá aí, ele vai colocar índice IMC é IMC, beleza? Ótimo, só que eu vou querer fazer bem mais, né? Eu vou querer que ele forneça também qual é a interpretação, né, do IMC, ó lá, veja a interpretação. Quero que ele escreva, pelo menos aqui de toda essa tabelinha, né, que ele escreva se eu estou com sobrepeso, normal, magreza e por aí vai. Para isso eu vou utilizar uma estrutura condicional, tá? If, else, ou no caso aqui em português se ou se não. Então aqui está a estrutura de controle, né, que é condicional se. E aí, gente, a gente vai fazer o mesmo cálculo que está aqui, ó, no nosso programinha.
Tá, ó. Se o índice for menor que 18, é para escrever magreza, ok? Então a gente vai fazer lá na estrutura condicional. Então agora eu vou aumentar aqui um pouquinho. Então vou colocar aqui, ó, que se o IMC for menor que 18,5, cuidado, hein, gente, tem que ser ponto, tá? Lá na fotinha tá vírgula, porque aqui no Brasil a gente usa vírgula para separar casas decimais. Mas você sabe, né, que em toda programação, né, até mesmo no algoritmo, deve utilizar o ponto. Isso foi inventado lá nos Estados Unidos, né, eles usam ponto como separador de casas decimais. Então 18,5, se for menor que 18,5, se isso aqui for verdade, a gente vai pro lado de cá, lado da verdade, e escreve, né, simplesmente magreza. Fecha aspas aqui. Eu quero que seja com nova linha mesmo, tá? Então tá aí, ó, magreza. Caso contrário, né, a gente vai colocar aqui uma outra estrutura condicional, certo? Então nessa outra estrutura condicional aqui, deixa eu ver aqui na fotinha, ó, então se ele for menor que 18,5, magreza. Caso contrário, se ele for entre 18,5 e 24,9, é normal, tá? Então se for maior ou igual a 18,5 e menor que 24,9, ou na verdade, pessoal, menor que 24,9, se aqui é 25, aqui tem que ser 25, tá? Então é menor que 25. Então vamos colocar aqui, ó, IMC, se ele for maior ou igual a 18,5, tá? Porque se ele for menor na primeira, significa que 18,5 para mais, ele está normal. Então, se isso aqui for verdade. E também, então a gente vai utilizar aqui o AND. AND tem que ser em inglês, tá, gente? Ele não aceita em português aqui, tá? E IMC for menor que 25, dá ok aqui. Se isso aqui for verdade, ele está com classificação normal. Então, vou colocar aqui, entre aspas, normal, fecha aspas. Vou dar um ok aqui. Mas se isso aqui for falso, a gente vai para o canto de cá, né? E aí, lá na fotinha, ó, nós temos o, se não for aqui 18,5 até 25, então é de 25 a 30 no caso aqui, tá? Então vamos colocar aqui, ó, IMC, opa, minúsculo, IMC tem que ser maior ou igual a 25, and IMC tem que ser menor que 30. Dou um ok aqui. Se isso aqui for verdade, a gente coloca que ele está com sobrepeso. Vou colocar aqui, entre aspas, sobre peso, fecha aspas. Vou dar um ok aqui. E aqui, pessoal, se não for verdade isso, outra estrutura condicional, tá? Nesse caso aqui, entre 30 e 40. Então, vou colocar aqui, ó, IMC tem que ser maior ou igual a 30. And IMC tem que ser menor que 40. Vou dar um ok aqui. E nesse intervalo aqui, gente, de 30 a 40, que seria daqui, ó, de 30 a 39, obesidade, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, entre aspas, obesidade. É isso mesmo, obesidade, fecha aspas, dá um ok aqui. E por fim, pessoal, olha só, ó, nós temos aqui, ó, se não for entre 30 e 40, né, obesidade, se isso não for verdade, só pode ser a última opção. Então a gente não tem que checar se ele é maior que 40, maior ou igual a 40. Basicamente já é ele se não for nenhum dos outros, né? Então a gente já vai direto para o se falso aqui, ó, e escreve, né? Entre aspas, a gente coloca aqui obesidade grave. Tem que tomar cuidado aí se tiver com esse resultado aqui. Dou um ok aqui, obesidade grave. Beleza, pessoal? Então tá feito aí o nosso sisteminha, mas ele tem que mostrar ainda, né? Eu vou colocar aqui, ó, depois do índice do IMC, ele vai mostrar o índice e depois eu vou colocar aqui, ó, tá? Mais uma frasezinha que não vai ter próxima linha. Eu vou colocar aqui, ó, entre aspas, interpretação do IMC. Fecha aqui. Tem que colocar uns 2 pontinhos aqui. 2 pontinhos. Aí na frente ele vai colocar um desses itens aí, né? Normal, obesidade, magreza e por aí vai. Tá? Vou dar um ok, então ele escreve isso daqui e depois coloca isso aqui na frente. Beleza? Agora só resta checar, pessoal. Pessoal, ficou muito grande, tá? Falta checar, mas ficou muito grande. Eu vou ter que dar um zoom aqui. Não sei como é que vai ficar ali quando eu geralmente gosto de mostrar com esse layout de disposição aqui, ó, né? Que mostra o quê? Mostra o fluxograma do lado de cá, as variáveis sendo criadas aqui e o console, né? Que seria a impressão na tela aqui embaixo. Pessoal, eu vou mostrar isso daqui no modo passo a passo para vocês acompanharem o processo, tá? Então vamos lá, vamos fazer esse algoritmo funcionar aqui, tá? Eu posso até dar um zoom aqui e ir arrastando aqui para mostrar na hora. Então vamos lá, eu vou dar um passo a passo aqui. Então rodou o programa, primeiro passo ele cria as variáveis peso, altura e IMC. Então tá aí as variáveis sem valor nenhum nelas. Próximo passo ele digita, ele pergunta, né, digite a sua altura e aí ele mostra que ele vai ler a altura, né? Então eu vou colocar aqui que a minha altura é 1,66, tá? Coloca em ponto, tá, gente? Não vírgula, senão ele não vai dar erro por não entender, tem que ser ponto. E aí eu dou o próximo passo, digite o peso, eu coloco o peso, deixa eu dar mais um passinho, aí ele vai ler o teclado, eu vou colocar 73, dá um enter aqui,
Pronto, e agora ele vai para o cálculo do IMC, ó, né? Que recebe o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, dou mais um passinho aqui, ó. Reparem que o IMC, ó, foi colocado aqui exatamente que nem na fotinha, ó, deu 26,49. E aqui, ó, 26,49, deu certinho. Só que ele deu uma dízima periódica aqui, vários números, que dá pra gente encurtar em duas casas decimais. Daqui a pouquinho eu faço isso. Então, beleza, né? Ele já deu o índice, agora ele vai mostrar aqui embaixo, ó. Índice IMC é 26,49. Eu vou reduzir aqui, como eu já falei pra vocês. E depois ele coloca ó, a interpretação do IMC, certo? Que é aquela frase lá. E agora ele vai correr aqui, né? Ó, ele tá aqui no primeiro estrutura condicional, tá? Onde ele calcula se o IMC é menor que 18. Não será. A gente já viu aqui que é 26,49. Então, ele vai passar direto aqui pro próximo estrutura condicional, onde ele vai ver se é entre 18,5 e 25. Também não vai ser nesse caso. Então, ele vai passar pela estrutura falsa, vai cair aqui. Então, cliquei aqui, ele foi para a última estrutura, né? Não, para a penúltima estrutura, e aonde ele checa se o IMC é maior ou igual a 25 e menor que 30. Ele vai cair aqui, pessoal. Nesse caso, ele é 26, né? Ele vai cair aqui e vai para o lado verdade, escrevendo sobrepeso. Então, foi para sobrepeso, e aí ele escreve lá, ó, interpretação do IMC sobrepeso. Beleza, pessoal? E aí, entrando por essa linha, ele vai e termina o programa aqui no fim, certo? Ó, terminou o programa. Então, o programa está funcionando, vocês podem fazer vários testes aí, calculando o próprio IMC de vocês aí, tá? Para ver se a lógica tá certa, mas podem acreditar que tá certinho sim, tá? Ele vai dar todos esses valores aí. Beleza, pessoal? Eu só vou fazer o seguinte, eu vou dar uma melhorada aqui na exibição do IMC, eu vou colocar ele aqui, ó, dentro de uma funçãozinha, né, que é a função to, com T maiúsculo, tá, gente? Ó, T maiúsculo, to fixed, abre parênteses aqui, aí eu coloco o IMC aqui, tá? Como sendo o valor que eu vou remover as casas decimais, vírgula, eu quero que ele me mostre somente duas casas decimais. Então tá aí, ó, tá? To fixed, dou um OK aqui, tá? Eu vou tirar, eu quero que ele pule a linha, dou um OK aqui, ó, e aí eu tenho ele vai reduzir as casas decimais do IMC aqui, tá? Se eu executar aqui de novo, ó, só que dessa vez eu vou direto, então a altura é 1,66, Enter, aí o peso é 73, Enter, tá lá, ó. 26,49, com o reduzido, né? Interpretação do IMC sobre peso. Beleza, pessoal? Só mais um teste. Então, de novo, eu vou colocar aqui uma altura de 1,49, bem baixinho, tá? Eu vou colocar aí um peso de 20 quilos, né? Vai dar magreza isso aqui, então vamos ver. Apertei aqui, ó lá, interpretação, deu 9,01, magreza total, beleza? Então tá funcionando bem aí a lógica. E esse é o programa, né? De calcular IMC, pessoal. Então, pessoal, se você gostou, dá um like, tá? Que ajuda muito o canal, se inscreve no canal e assina o sininho das notificações para saber aí em primeira mão sobre os novos vídeos. Valeu, pessoal, até a próxima aula!